Olha aí, pessoal, a nova pesquisa, o novo levantamento feito pelo pessoal do Datafolha, pois é, o querido Instituto Datafolha de Pesquisas, divulgado hoje, né, dia 25 de março, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, demonstra duas coisas, né? A primeira, que o brasileiro está ficando mais realista, né? E a outra, que o brasileiro está ficando menos otimista também, em ambos os casos, no que se refere à economia, porque a percepção de piora na economia superou agora, de fato, a percepção de melhora e de lavada, eu diria aqui. E não só isso, o índice de otimismo para com o futuro econômico do Brasil, né, os próximos meses, aí, anos, bem, esse otimismo está menor do que estava em pesquisas anteriores, tem caído com consistência também. Vamos dar uma olhada nesses números aqui, nessa nova pesquisa maravilhosa do Datafolha, cheia aí de critérios, né? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, você sabe que a situação para o Lula está muito difícil, está muito complicada, quando nem o Datafolha consegue fazer ali notícias e coisas interessantes para apresentar para o Lula, não consegue fabricar números que sejam favoráveis para o governo atual, né? Isso aqui se aplica também naquelas continhas de quantas pessoas participaram de manifestações ali e tudo mais em favor do governo, né? Estudiosos da USP ali falaram que tinha 1.700 pessoas na maior manifestação da esquerda, convocada pela esquerda por esses dias, né? Então, realmente, não tem boas notícias para dar, notícias para o Lula, né? O pessoal nem forçando a barra consegue, de fato, encontrar algo ali, espremer bastante para encontrar algo positivo para publicar em favor do Lula. Ele realmente não dá folga para esse pessoal da mídia aí, né? Então, esse levantamento aqui considerou a questão da percepção econômica por parte dos brasileiros. Se a economia está melhor do que antes, se ela está pior, se as pessoas acham que a economia vai melhorar no futuro ou vai piorar, geralmente esse tipo de coisa aí, né? Então, dentre os entrevistados aqui, vou ver se tem o número aqui, a gente procura o número das pessoas que foram entrevistadas para fazer essa pesquisa aqui, né? Mas, nesse levantamento, então, 41% dos entrevistados afirmaram que a economia piorou nos últimos meses contra 28% que viram melhor. Então, uma diferença brutal aqui de 13% entre o pessoal que vê uma melhora e o pessoal que acha que a economia piorou, né? E é a primeira vez que esse pessimismo, aqui eu não diria que é pessimismo ainda, tá? É um realismo, porque estamos olhando para uma realidade e tirando conclusões a partir daí, né? O pessimismo é realmente uma expectativa, né? Algo para o futuro. Mas, do ponto de vista aqui, então, semântico, eu diria que é o índice de realismo negativo, vamos colocar assim, do brasileiro, se tornou o mais alto aí desde o início do governo do Lula e ultrapassou a sensação positiva em relação à economia pela primeira vez também, né? No último estudo feito pelo Datafolha lá em dezembro, o pessimismo já estava, aqui não é pessimismo, né? A piora, né? A sensação de piora estava acima da sensação de melhora, 35% contra 33%, mas isso aqui na prática é empate técnico por conta da margem de erro. Então, já estavam empatadas essas opiniões. Agora, olha o quanto que isso piorou de lá para cá, né? Estamos falando aqui de menos de 3 meses, né? Ou praticamente 3 meses, melhor dizendo. Então, realmente, uma deterioração na percepção do brasileiro em relação à economia, não sem motivo, né? Tá tudo ficando caro pra caramba, empresas estão fechando, pessoas estão sendo demitidas. Não tem muito o que se dizer a esse respeito, não se tem muita dúvida do porquê que o brasileiro tem essa opinião a respeito da economia, né? Também a questão para o futuro, aí sim otimismo e pessimismo, também teve uma queda no percentual dos otimistas, né? O brasileiro está mais pessimista em relação ao seu futuro, o que não é normal. O brasileiro é naturalmente, pela sua natureza, pela sua índole, ele é otimista. Você é brasileiro, você sabe disso, né? A gente sempre acredita que o país vai ser melhor, que as coisas vão caminhar melhor, que a nossa vida vai ser superior ao que ela é hoje, vamos ter mais dinheiro, vamos ser mais felizes. O brasileiro acredita nisso, ele gosta de sonhar.
gosta de imaginar um futuro melhor para ele lá na frente, né? Só que também nesse cenário econômico, o brasileiro está caindo mais na real, sonhando menos, encarando a realidade mais, né? Então, houve uma queda aqui do pessoal que está otimista com o futuro econômico do país. Lá em dezembro eram 47%, agora são 39%. Então, uma queda considerável nesse fator aqui de otimismo, né? Ainda assim, o valor está acima do pessimismo, do pessoal que acha que a economia vai piorar nos próximos meses, mas esse índice também subiu. Ou seja, essa distância aqui entre o otimismo e o pessimismo, que era de 25 pontos percentuais, né, 47 contra 22, caiu para 12 pontos percentuais, caiu para menos da metade, o que indica que o índice de pessimismo do brasileiro está crescendo e crescendo muito rápidos aí, sem dúvidas, né? Então, conforme eu citei, os principais pontos aqui que demonstram desconforto, que causam desconforto para o brasileiro aí, são a inflação, ou seja, o aumento de preços aí na economia. Tudo bem, inflação é o aumento da base monetária, eu sei disso, você sabe também. Aqui o pessoal está usando como sinônimo de aumento de preços, e é o que o povão entende também na prática, né? O povo vai no supermercado, vê que as coisas estão mais caras pelo imaginário popular, né? O brasileiro lidou com esse problema de inflação praticamente a sua história toda, mas o brasileiro já vincula isso aí ao nome estatal, né? Definição estatal. Os preços estão subindo, é inflação, isso aí é inflação. Então, 60% dos brasileiros esperam que a inflação vai piorar nos próximos meses, aí um altíssimo índice de pessimismo, eu diria, né? Sendo que em dezembro esse índice já era de 51%, ou seja, mais da metade da população entrevistada ali, representando a população brasileira, mais da metade desse povo já tinha ali mais ou menos a certeza de que a inflação continuaria crescendo, iria piorar os preços, aumentar os preços e roubar parte da questão do poder aquisitivo dos brasileiros, né? Só que agora a coisa subiu para 60%, daqui a pouco vamos chegar aí em 2 de cada 3 entrevistados vão achar isso, né? E a questão do desemprego também, a previsão de alta para o desemprego subiu de 39% para 46% aí, também uma piora, uma deterioração das previsões considerável, né? Em matéria aqui da questão do índice de reprovação, eu já mencionei também na própria pesquisa do Datafolha, ele está tecnicamente empatado aí, e a tendência, no meu ver, no meu entender, é que a próxima pesquisa já demonstre uma queda maior da popularidade, de sorte que a reprovação vai superar o índice de aprovação. É assim que eu vejo a coisa, né? E então eu acho que vamos chegar nesse patamar Datafolha, tá? Volto a dizer, é o Datafolha que está falando esses números que a gente está repercutindo aqui. Datafolha puxa a sardinha para o Lula, para a esquerda, desde que ele foi concebido, desde que ele foi criado, né? A função do Datafolha é essa, mas ainda assim eles não aguentam passar pano, não tem como passar tanto pano assim para o Lula, essa é a verdade, né? E aqui a aprovação do Lula está derretendo de forma geral aí, e muito disso se deve, sem dúvidas, à questão econômica. Não há o que se dizer, não há o que se questionar a esse respeito. É o grande ponto, no final das contas, que garante ou não governabilidade para um presidente ou para um governador que seja, mas principalmente o presidente da República, que é tipicamente culpado por tudo que vai de errado, acontece de errado na economia de um país, né? No caso do Lula, com menção honrosa para o Fernando Haddad, sim, ele é o culpado do problema atual por uma série de más decisões, más escolhas tomadas, por um aumento catastrófico do déficit público e tudo que nós temos acompanhado em relação a isso aí, né? E o cenário que nós vemos, portanto, é o povo compreendendo, entendendo essa situação e fazendo uma analogia, né? A gente gosta de debochar do povo brasileiro, mas o brasileiro é inteligente. Quando ele quer, ele é inteligente, né? Aí ele olha o quê? O que o brasileiro vê nessas circunstâncias, né? O que é mais fácil? O que é mais provável, né? Que os próximos 6 meses sejam diferentes dos últimos 6 meses ou que sejam parecidos, né? A tendência é que a história se repita, não acontece nada de diferente, o Brasil vai continuar sendo governado pelas mesmas pessoas, o que vai mudar? Então o cara olha para trás e fala, poxa, a economia
de 6 meses para cá piorou. Por que eu vou achar que a economia daqui a 6 meses vai estar melhor? Quais são os indicativos, né? Quais são as evidências de que isso vai acontecer? Aí o povão percebe o seguinte, né? Realmente, pelo que a gente tem passado, a gente tem vivido, a tendência é que a coisa continue ruim, e é por isso que nós vemos esse cenário. Primeiro, uma percepção acertada de que a economia está ruim, o povo é capaz de perceber isso, principalmente quando chega na gôndola do supermercado, que é o grande problema, é o grande teste econômico de qualquer político, é o preço nos supermercados, preço também na bomba de combustíveis, né? Mas, de fato, o pessoal aí está percebendo essa realidade, estão encarando esse fato de forma específica, e aí não tem jeito, o otimismo vai para as cucuias no cenário como esse, acaba se deteriorando, a percepção de piora da economia fica mais evidente, e no longo prazo, de fato, a tendência é que a coisa se repita, aconteça como aconteceu nos últimos meses, não tem por que ser diferente, né? Então, o grande ponto aqui que o Datafolha traz não é essa sensação que a gente está vendo aí ao nosso redor, todo mundo está meio achando a economia meio estranha, que ela está perigosa, que ela pode acabar indo para um caminho ruim, né? Não é tanto esse ponto aqui que me chama a atenção nessa pesquisa feita pelo pessoal aqui do Datafolha, né? O que me chama a atenção é que, infelizmente, parece que o brasileiro está perdendo a sua característica otimista por conta do governo Lula, né? Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.